saúdo a todos os colegas dessa sessão e a diretoria do ANPAP por realizar o 29º encontro nacional, mesmo de forma online, uma grande iniciativa. E o título do meu trabalho é Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais no Ensino Médio, Aplicações e Reflexões em uma Escola Pública de Fortaleza. O objetivo: investigar um objeto de aprendizagem de artes visuais desenvolvido e aplicado por uma professora de uma escola pública em Fortaleza. O problema da pesquisa: quais as características dos objetos de aprendizagem de artes visuais aplicados em escola pública de Fortaleza? A fundamentação teórica para essa pesquisa está nesses 3 autores. Na verdade, são 4 autores aqui. O que envolve objetos de aprendizagem de artes visuais, o que envolve arte e cognição, e aqui que envolve a Ana May Barbosa e a Lúcia Pimentel. Lúcia Pimentel com a abordagem da fruição, Ana May Barbosa com a contextualização. Então, esses 4 autores que estão nessas imagens aqui colocadas e fundamentam todo o trabalho de pesquisa realizado neste trabalho aqui. Mas você deve estar perguntando, o que é isso, objetos de aprendizagem de artes visuais? São definidos por um recurso planejado, concebido e utilizado com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das artes visuais e que possibilite o seu reuso. Esse conceito foi idealizado por mim depois do doutorado. Na verdade, depois não, é fruto do doutorado. Realizei várias pesquisas sobre objetos de aprendizagem e vários autores foram consultados. Fiz uma análise crítica desses autores e verifiquei que, em sua maioria, declaravam objetos de uma forma genérica, que não atendiam às soluções e aos desejos e às necessidades da nossa área, especificamente das artes visuais. Então, fiz uma pesquisa nesse sentido, analisei todo esse processo, todos esses autores que falei agora, para chegar no conceito do que é um objeto de aprendizagem de artes visuais e para chegar nas características dos objetos, nos fundamentos e na forma de elaboração de material. O foco desse artigo são as características, então eu vou abordar agora apenas as características. Mas o professor que quiser elaborar um objeto de aprendizagem de artes visuais para auxiliar no seu processo de ensino-aprendizagem, eu tenho um livro que posso disponibilizar, que é um e-book, que auxilia na construção desse material. Mas vamos para a classificação de cada objeto, do objeto em si. Tá? Contextualidade é a primeira classificação que nós colocamos como importante para um objeto de aprendizagem de artes visuais. O que é essa contextualidade e de onde ela vem? Ela vem exatamente da contextualização da abordagem triangular da Ana May Barbosa. Então, o objeto de aprendizagem ele tem que ser fortemente contextualizado. Suas imagens, seus textos ou vídeo, independente do formato que ele seja construído, ele tem que ser fortemente contextualizado para, assim, facilitar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A flexibilidade cognitiva é a segunda classificação de um objeto de aprendizagem de artes visuais. A flexibilidade cognitiva é a junção da teoria da contextualização e da fruição, como citado anteriormente as 2 autoras. Então, para um objeto de aprendizagem ele ser classificado como objeto de uma qualidade de processo de aprendizagem, ele tem que ter flexibilidade cognitiva, quer dizer, ele tem que permitir que o aluno possa fruir e permitir que o aluno fique bem contextualizado no assunto que está sendo abordado daquele objeto. Então, é a união desses 2 elementos que faz com que o objeto tenha uma flexibilidade cognitiva. A terceira classificação diz respeito à potencialidade imaginativa, fundamentos na imaginação
E a imaginação é defendida por Efron como a ação de criar imagens mentais que não estão presentes em nossos sentidos ou não temos experimentados. E ele recomenda o uso da metáfora e da narrativa para que a imaginação seja potencializada. Então, por isso que nós classificamos como potencialidade imaginativa. Quer dizer, um objeto de aprendizagem de artes visuais, ele precisa defender e primar pela imaginação dos alunos. Usar muito metáfora, narrativa, para que essa imaginação possa fluir. E essa imaginação, ela pode ser representada por exercícios, pode ser representada na forma de escrever o texto, nas imagens que você coloca. Então, isso tudo pode permitir uma potencialidade imaginativa ou não. Então, a nossa proposta aqui tem a potencialidade imaginativa no objeto de aprendizagem. Por fim, a última classificação são as questões estéticas. Os valores estéticos dão aos objetos artísticos um valor cultural. Cabe à estética a missão de retirar das experiências estéticas singulares as conclusões teóricas universais e propor conceitos para a arte. Ao professor, cabe o papel de mediar as experiências estéticas vivenciadas pelos estudantes. Então, ao professor, que vai criar o seu objeto de aprendizagem de artes visuais, cabe a ele mediar as experiências estéticas vivenciadas pelos estudantes. O que ele vai colocar como texto, como ele vai colocar o texto, que discussões ele vai colocar, discussões estéticas, que imagens ele vai colocar no seu trabalho, vai facilitar ou não as questões de valorização e desenvolvimento estético do aluno. Então, é muito importante o professor ficar atento às questões da estética no seu objeto de aprendizagem de artes visuais. Seguindo essa trilha, nós agora apresentamos os materiais e métodos da pesquisa. Nós realizamos a pesquisa sobre arte, porque verificamos o material produzido pela professora. É uma pesquisa qualitativa, abordagem qualitativa. Qual foi a população? Buscamos em Fortaleza, nas escolas públicas, professores que produziram seu próprio material didático, objeto de aprendizagem de artes visuais. Amostra, dentro desse cenário desses professores, encontramos uma professora na escola que produziu o seu próprio material, estava aplicando na sala de aula, e as discussões foram realizadas em cima da classificação do objeto de aprendizagem, por essa teoria que eu desenvolvi em 2013, e diante do cenário colocado por Efron, e por Ana May e por Lúcia Pimentel. Então, tudo isso foi que gerou a discussão e diante do resultado encontrado, que foi o objeto de aprendizagem que a professora desenvolveu. Seguindo, nós apresentamos para vocês os nossos resultados. O resultado é o seguinte: nós temos aqui um print de uma capa do material, do e-book desenvolvido pela professora, que ela desenvolveu um e-book para o ensino da pop art. Observem que as cores estão bem relacionadas com o movimento pop art. Internamente, porque não dá para ver aqui, porque é um slide, mas no artigo tem, vocês podem pegar depois e verificar. Internamente, o material, também as cores têm relação com a pop art. Ela desenvolveu um e-book em que os alunos puderam usar o celular para fazer o download desse material e usar o celular de forma offline, que é um ponto bastante positivo. Eles não precisam ficar usando a internet para acessar o material. Esse material, por ser um e-book, ajudou muito nas aulas, porque os alunos conseguiram ver as imagens que a professora queria, que no caso da escola seria mais complicado, porque geralmente as escolas têm pouco data show, pouco recurso tecnológico. Então, os alunos estavam com seus celulares na sala de aula, vendo as imagens, os textos que a professora produziu, linkado também com o livro didático, quer dizer, além do livro didático, tinha esse outro material, que nós sabemos que os livros didáticos eles trazem boas imagens, mas não todas. Então, algumas imagens que o professor precisa, ele tem que utilizar um computador, um data show, para poder mostrar aos alunos outras imagens que ele quer. Então, nesse caso, não precisou, os alunos usavam seu próprio celular. Aspecto negativo, que nem todos os alunos têm celular,
Então, isso é um aspecto negativo. Alguns alunos precisaram ficar com um colega do lado. Então, isso é um ponto negativo da pesquisa, que nós encontramos na pesquisa. Nem todos têm internet, a escola às vezes não tem internet. Os alunos precisaram baixar, fazer o download desse material fora da sala de aula. Como a professora conduziu muito bem o processo, então os alunos fizeram com antecedência o download do material e na hora da aula já estavam todos com o material. Mas assim, eu não poderia deixar de apontar esse aspecto negativo, que nem sempre tem internet. Outro resultado encontrado importante, que a divisão dos conteúdos mostra que nesse material tem uma boa contextualidade e uma boa flexibilidade cognitiva. Então, o material objeto de aprendizagem de artes visuais investigado aqui atendeu muito bem essas duas características, porque a divisão do conteúdo, além disso, ele não é linear. O aluno e o professor acessam e podem usar no momento que quiserem, o capítulo que quiserem utilizar, que não é necessário ter um encadeamento, uma linearidade desses assuntos. Isso é um aspecto bastante positivo. Um aspecto negativo é a potencialidade imaginativa. Então, esse foi um aspecto negativo do material analisado, em que essa característica ficou muito fraca ou então quase inexistente nesse material. Então, se algum professor quiser reusar esse material, deverá, no seu, fazer uma abordagem melhor com relação à potencialidade imaginativa, porque os exercícios não primavam pela imaginação dos alunos, e narrativas e metáforas foram pouco utilizadas. Por fim, as questões estéticas. Nessa, o objeto investigado atendeu muito bem, colocou cores condizentes com o movimento artístico, ícones interessantes, importantes, todos relacionados, imagens com boas resoluções, criou identidade para o seu objeto, fórum tinha uma identidade, atividade tinha outra, dúvidas tinha outra identidade. Então, assim, e os conteúdos que primavam e que ajudavam o aluno na questão estética estavam presentes em todo o documento. Por fim, as considerações finais. Então, nos entrelaçamentos construídos dessa investigação, em busca de respostas sobre a concepção do objeto de aprendizagem de artes visuais e sua aplicação por uma professora de uma escola pública em Fortaleza, apontamos as características principais de um OAV. Para fundamentar os conceitos, recorremos a Barbosa, Heflin, Pimentel e Lima. O OAV analisado apresentou como tema pop art. Os conteúdos e imagens apresentadas correspondem ao tema proposto. Observamos que a contextualidade, a flexibilidade cognitiva e a estética foram abordados de forma considerável no OAV da professora. Entretanto, a potencialidade imaginativa não foi explorada, portanto, caso algum professor queira utilizar em suas aulas, precisa adequar para suprir essa característica. Então, aqui é um reforço, tá? Que como o objeto de aprendizagem de artes visuais ele pressupõe um reuso, então quem for utilizar precisa fazer essa adaptação no seu material de utilizar a potencialidade imaginativa, que aqui ficou a falha desse documento. As referências, principais referências utilizadas, e meu contato para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar mais sobre a pesquisa. E agora nós vamos encerrar essa apresentação e passar para a parte mais importante, que são os questionamentos que virão. Um abraço a todos.